30 Minutos de Fluminense, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor tricolor. Olá, amigos tricolores, mais um 30 Minutos de Fluminense começando, e hoje a gente vai falar de amor. Um amor daqueles difíceis de racionalizar. Não tô falando do amor natural de um pai para um filho, nem daquele crush que você pegou uma só vez e já tá cansando de namorar. O que a gente vai tentar entender hoje é por que a torcida do Fluminense ama Paulo Henrique Ganso. Algo que nem a neurociência foi capaz de explicar, mas como esse é um podcast de vanguarda, a gente vai tentar. Eu sou o João Pedro Fonseca e para tentar desvendar esse mistério comigo, Marcelo Neves, meu parceiro de sempre. Marcelo, a gente tá falando de um jogador cuja maior conquista pelo Fluminense é uma Taça Rio e que hoje nem é titular. Dá pra explicar esse amor? Salve, João. Saudações tricolores. João, amor não se explica, João. Amor se sente. E o único crime que a torcida do Fluminense está cometendo nessa história toda é o crime de amar demais, João. Não dá pra julgar uma torcida dessa. Nesse podcast, a gente tenta entender esse fenômeno que assola gramados e corações. Então vamos nessa. Nosso primeiro convidado de hoje é o setorista do Fluminense nos jornais do Globo e Extra, Rafael Oliveira, que tem uma tese que ele vai revelar daqui a pouco. Fala, Rafa, você demorou para aparecer nesse podcast, hein? E aí, João, Marcelo, Miguel, boa tarde a todos, ou boa noite, bom dia. Pois é, assim, depois dessa argumentação do Marcelinho, fica até difícil responder, assim, combater, né? Porque ele tem razão, amor não se explica, amor só se sente. E a minha tese, ela até fica enfraquecida, mas vamos lá, eu vou tentar defender isso aqui. Beleza, também com a gente hoje o ator Miguel Rômulo. Ô Miguel, você é um ator que é tricolor ou um tricolor que é ator? Fala pessoal, prazer estar aí com vocês, João, Marcelo, Rafael. Cara, eu acho que ultimamente eu tô sendo um tricolor ator, né? Porque tá difícil, a gente está vivendo uma fase complicada, eu acho que o nosso Fluminense, né, cara? Mas sim, eu acho que ser tricolor caminha junto com ser ator, né? São duas paixões da minha vida. Foi o que o Marcelo falou, né, cara? Fluminense é muito amor, às vezes pouca razão, e a gente age mais passionalmente do que racionalmente, mas é isso. A gente tá gravando esse podcast no dia seguinte ao Ganso ter testado positivo pro coronavírus. E o Marcelo, que é um grande farejador ali das redes sociais, me disse que existe um movimento de torcedores do Fluminense preocupados com a saúde do Ganso. Tem isso? Essa é um dos motivos para falar que a torcida do Fluminense ama o Ganso. A gente teve 9 casos de Covid-19 confirmados no Fluminense na última semana. Então foram desfalques contra o Curitiba. E depois do jogo, o Ganso, o único que testou positivo depois do jogo contra o Curitiba, e é um movimento de rede social de preocupação, de meu Deus, cuida do Ganso, pelo amor de Deus, se cuida, meu 10. Então, cara, é um carinho que é inspirador, João. Então o Ganso testou sim positivo para Covid, vai ficar de quarentena, deve desfalcar o Fluminense nos próximos jogos, mas tenho certeza que ele está muito bem cuidado pela comissão técnica do Fluminense, pelo departamento médico e também pelos torcedores que estão mandando vibrações positivas. Tem uma aura que ronda o Ganso há muito tempo, né? Acho que se a gente voltar no tempo 10 anos, todo mundo aqui já se viu numa conversa até se o Ganso era melhor que o Neymar. Era o papo quando ele estava no auge no Santos, né? Hoje em dia, assim, essa conversa parece uma piada, né? Porque são jogadores, com todo respeito ao Ganso, de naipes muito diferentes. Mas acho que isso, essa memória, até hoje ainda pesa a favor do Ganso, né? Eu acho que o Ganso, cara, ele é um jogador que eu acho que até quem não tem ele no time de coração torce um pouco por ele. Porque o Ganso, ele é um cara... Acho que todos nós, né, que tivemos sonhos quando criança de ser jogador, independente de estarmos nas nossas profissões dos sonhos agora, a gente acompanhou um Ganso que sofreu lesão, teve momentos de carreira um pouco tristes, mas... Então acho que a gente tem um carinho pelo Ganso, que é um carinho meio de aquele jogador que não aconteceu de acordo com o que a gente esperava, né? Eu acho que não é uma coisa que a gente torce muito para que aconteça com qualquer jogador. E com o Ganso, né, foi um pouco frustrante, né, ver a trajetória dele. O Ganso, ele surgiu num contexto no Santos
que a gente estava tendo uma crescente muito grande de promessas que acabaram não vingando, por exemplo. O Neymar é o potencial máximo, a gente vê o Neymar hoje com a expectativa que a gente tinha. Mas junto com o Ganso, por exemplo, a gente tinha o Alexandre Pato. Surgiu no Internacional, foi campeão mundial em 2006 e todo mundo falava, e na Copa de 2010 ou na Copa de 2014 o time vai ser Robinho, Neymar, Pato e Ganso, era o quarteto que todo mundo desenhava. Acabou que só o Neymar conseguiu ir para a Copa de 2014 e eu lembro, tem um jogo específico que eu lembro, que é o Santos e Santo André em 2010, que tinha esse debate de quem ia ser melhor, Ganso e Neymar, e depois daquela final muita gente falou, cara, o Ganso vai ser melhor. Tanto que, para a Copa do Mundo de 2010, o Dunga chegou a colocar o Ganso na pré-lista de convocados, aquela lista de espera. Se algum jogador lesionasse, o Ganso seria chamado. Então ele ficou, por exemplo, um corte de ir para a Copa do Mundo de 2010. Hoje a gente sabe que ele não atingiu aquele patamar, mas ainda assim ele ganhou uma Libertadores, ele jogou na Europa, ele voltou pro Brasil em alta, voltou pro Brasil sendo um ídolo. Então a carreira do Ganso não é, mas não dá para dizer que foi uma carreira ruim. Muito mais pelas lesões que ele teve 2 lesões graves, do que necessariamente. Ele não é um jogador de balada, não é um jogador de descompromissado, por exemplo. Ele é uma vítima de que, infelizmente, lesão custa muito da parte física dos atletas. Ô Rafa, você que gosta tanto de novela quanto eu, dá pra dizer que o Ganso é a viúva porcina do futebol brasileiro? Foi sem nunca ter sido? Um abraço pro Bernardão, deve estar ouvindo esse podcast, deve estar rindo demais, hein, cara. Eu acho que, sem querer desmerecer o Ganso, mas a viúva porcina tá num patamar acima, assim. A importância dela pra teledramaturgia é muito maior do que a do Ganso pro futebol brasileiro. Mas, assim, é curioso uma coisa que o Miguel falou que me chamou a atenção, de que não são só os torcedores dos times pelos quais o Ganso está atuando em determinado momento que torcem por ele. Isso é muito verdade. Eu acho que existe... O brasileiro sempre torce para o Ganso dar certo. E eu acho que isso é porque muito pela posição que o Ganso ocupa. Você tem, por exemplo, o Neymar. O Neymar deu certo, deu super certo. Mas o Neymar é aquele tipo de jogador... Ele representa o atacante driblador da ginga, da malandragem. E aí você tem o Neymar, você já teve o Robinho, você tem o Vinícius Júnior, você tem o Rodrigo. Enfim, é um material abundante no futebol brasileiro. O Ganso é o meia clássico, não é o meia do lado, é o meia centralizado, que tem aquela visão diferenciada. E esse jogador está muito em falta no futebol. O próprio Diego, que fez dupla com o Robinho e que não é um fracasso na carreira dele, mas ele também não virou esse meia genial que decide uma partida numa jogada, sabe? Então é uma carência muito grande do brasileiro, do torcedor brasileiro. Por isso ele não desiste do Ganso. Exatamente, Rafa. Acho que a genialidade do Ganso, ela é muito mais difícil de ser encontrada do que a sagacidade e a ginga do Neymar, né? E assim, eu acho que é por isso que é isso que eu falei, que você concordou comigo, da questão do Fluminense, não só os torcedores do Fluminense, mas dos amantes de futebol, do futebol bonito, futebol com um toque só, futebol bem jogado. O Ganso, eu acho que o Ganso, cara, ele ainda tem esse talento de encontrar brecha, de dar um passe difícil de dar, um passe que não é qualquer jogador que dá. Então, assim, eu acho que é por isso que o brasileiro, amante de futebol, torce pelo Ganso. Porque a gente é carente disso aqui no Brasil, de um jogador, um jogador que joga de terno, que dá um passe absurdo, que enxerga o jogador. Ele no Santos fazia coisas absurdas, e não é por acaso que ele tem o nome Paulo Henrique Ganso tão forte no futebol, entendeu? E no próprio Fluminense, Miguel, você vê que desde o Deco em 2012, 2013, a gente não tem esse meia clássico, esse meia que você fala, cara, joga de terno. Teve um Sornosa, teve o Scarpa, mais recentemente o Nenê, que foi o que mais se aproximou, mas não teve aquele nome. O Ganso, desde a contratação dele, desde a chegada dele no Fluminense, ele veio para ser aquele nome. Um pouco também de grife, com certeza que levou o nome dele muito para cima, mas principalmente ele carrega a expectativa de ser o meia que ele foi. A gente sabe que ele não vai poder voltar a ser, mas ainda assim o nome Paulo Henrique Ganso é muito forte. Às vezes é aquilo um pouco de calibrar a expectativa também, né? A gente está muito acostumado a esperar que um jogador A ou B seja o cara. E a gente já viu, tem inúmeros exemplos de times que não precisam ter o cara para funcionar. Talvez se houvesse menos expectativa sobre o Ganso, de que ele vai ser sempre o cara que podia ser o que o Neymar foi e não é,
Se ele fosse compreendido como um jogador médio para bom, um jogador bom na real, porque assim, o que é médio no futebol, jogando no futebol brasileiro hoje é muito fraco, o Ganso tá acima disso, ele é um jogador bom, talvez fosse até mais justo com ele, né? João, a gente tem no futebol brasileiro, a gente teve no futebol brasileiro o Ricardo Oliveira sendo artilheiro com 38 anos de idade. A gente teve o Zé Roberto na lateral do Palmeiras com mais de 40 anos, que é uma posição que exige muito fisicamente. Na Europa, fisicamente não dá pro Ganso, que é um futebol muito mais intenso. Mas aqui no Brasil não dá pra excluir um jogador como ele, porque assim como o Ganso, tem muitos outros exemplos. No próprio Fluminense, o Nenê, por exemplo, é um jogador que ainda dá um caldo, mesmo sem a parte física a favor dele. O Ganso, em 2019, com o Fernando Diniz, ainda deu um caldo, mesmo sem a parte física a favor dele. E o Rafa falou bem, o Ganso é um camisa 10 clássico. Mas no futebol brasileiro também, você não tem, e no futebol em geral, você não tem mais a necessidade de ter um jogador chave para municiar todo o time. O futebol mudou, o futebol evoluiu, taticamente evoluiu. O Ganso, ele foi Essa figura já morreu na Europa, né? Oi? Essa figura já morreu na Europa, né? Essa figura já morreu na Europa. O 10 clássico não... Sim. Mas aí eu acho que tem uma questão, é o seguinte, o Ganso, eu concordo com o Marcelo de que você não precisa, o futebol não precisa daquele único jogador que resolva ou que seja o termômetro de todo o time, mas o Ganso, o que ele tem feito no Fluminense quando ele entra em campo? Ele não tem sido esse 10 dos sonhos, mas ele se dispõe a ser um jogador que também não está fazendo diferença para engrenagem alguma. O Ganso ele não joga atrás dos atacantes, ele joga muito mais recuado e ele fica ali praticamente organizando a saída de jogo. Ele não é o cara que dá um passe para os atacantes, um passe para o lateral já chegar na linha de fundo. Eu acho que eu fico me perguntando o que falta ao Ganso. Assim, faltam muitas coisas externas, mas do que compete a ele, eu acho que falta, às vezes eu acho que falta um pouco mais de vontade de ser decisivo, de vontade de fazer a diferença, mesmo que não seja como o 10 genial, mas que seja como uma peça da engrenagem, mas uma peça mais decisiva, uma peça mais importante. O que me incomoda um pouco é isso mesmo que o Rafael falou, é a falta de busca de protagonismo do próprio Ganso. Pegar uma bola e bater um pênalti. Cara, eu fiquei surpreso que ele bateu um pênalti ali no último jogo, sabe? Mas não sei se ele bateria o pênalti num jogo perdendo de 1-0, talvez, entendeu? Então, assim, eu acho que o Ganso, cara, eu acho que as lesões, eu acho que é muito psicológico também o futebol. E eu acho que o Ganso, ele estagnou numa coisa que acho que está dentro da cabeça dele também, sabe? Ele tem que buscar o protagonismo. Eu acho que, realmente, o camisa 10 não é mais a mesma coisa de antes, só que o camisa 10 também tem um peso para a torcida. O Ganso, ele veio para o Fluminense com uma proposta que não é o que ele está apresentando. Mas é aquilo que a gente fala. O Fluminense, a torcida do Fluminense, ela é carente já de resultado, né? E a gente não pode mais ter um camisa 10 que não busca um protagonismo. E eu acho que é isso que ele tem que fazer. Ele tem que começar a lutar um pouco mais para buscar fazer mais gol, buscar um pouco mais de raça. É difícil também cobrar, mas as lesões dele mexeram muito com o psicológico do Ganso também, sabe? O que eu fico muito na dúvida é se o Ganso não quer ou ele não consegue. Porque essas são duas coisas diferentes, né? E aí o Marcelo citou o Pato antes, né? E o Pato é um jogador que, pra mim, assim, a gente nunca vai conseguir dizer exatamente o que se passa na cabeça do jogador. Mas o Pato, pra mim, é um exemplo de um jogador que ele não tem a ambição de ser mais do que ele é hoje. Acho que jogar futebol não parece ser uma coisa que o motive tanto. Ele quer ter uma vida confortável e se você segue ou já seguiu o Pato no Instagram, você vê que ele aproveita bem a vida. Mas com o Ganso, como ele não é essa figura fora de campo que o Pato é, eu fico na dúvida se o Ganso tá satisfeito em ser o que ele é hoje ou se ele quer ser mais e ele simplesmente não consegue. Porque tem isso também, né? Eu acho que é muita questão das palavras que a gente usa, até pra não trazer uma impressão errada. Por exemplo, vontade eu acho realmente que não falta. Mas a pergunta é, como é que o Ganso vai performar se ele não consegue nem ter a chance de performar? Eu lembro de uma matéria que o Rafa subiu no Jornal Globo, que o Ganso tem menos minutos disputados, menos do que no Amiens da França. E
ele nunca fez 3 jogos seguidos como titular desde que o Odair Hellmann assumiu o Fluminense. Então, com o Diniz, as pessoas criticam muito por causa da expectativa que tinha sobre o Ganso, de guiar o Fluminense para títulos, que o Fluminense não ganhou títulos, mas eu não acho que o 2019 do Ganso foi ruim, mas isso aí é uma opinião pessoal minha. Em 2020, eu não consigo ter uma base avaliativa do Ganso. Por quê? Ele entra pouco, e quando entra só em roubada. Em situações ou que o jogo já está definido, ou que precisa desesperadamente de um gol e a defesa do adversário está toda fechada, ou com um time todo desfalcado, ou com um time que está cheio de mudança, ou entra quando o time está reserva. Então é muito difícil eu cobrar do Ganso que em 2020 ele seja o Ganso que todo mundo espera, se ele só entra em roubada. Eu acho que é uma via de mão dupla, isso que o Marcelo falou. Essa matéria, eu tive curiosidade de dar uma atualizada nela. O Ganso, hoje em dia, ele está com... Nesse momento que a gente grava o episódio, o Ganso está com uma média de 27,17 minutos jogados por partida em que ele entrou em campo, né? Ela continua sendo baixíssima, ela continua sendo muito pior do que a dele no Amiens. Só que assim, aí por um lado, você pode, de fato... argumentar, bom, caramba, o Odair não deixa o Ganso ganhar sequência, e jogador sem sequência você dificulta demais para ele. Agora, por outro lado, eu acho que isso é algo que o próprio jogador tem que conquistar. Isso é na vida, é em qualquer profissão. Se o teu chefe não te vê com potencial, se o teu chefe não está te dando oportunidades, cabe a você brigar por elas. O Ganso, me parece que ele vem perdendo, ao longo das temporadas, ele vem perdendo a confiança no seu potencial, e isso acaba se refletindo nos treinadores dele. Então o Odair vê um atleta sem confiança, o próprio Odair vai perdendo a confiança nesse atleta. É uma via de mão dupla. Olha, e os torcedores também têm opiniões aqui sobre o Ganso. O Aloysio Borba destacou a capacidade do Ganso de abrir espaço sob pressão, verticalizar o jogo quando o time toca muito de lado sem efetividade. De fato, esse é um problema que o Fluminense às vezes tem. Posso dar um de conseguir ser um pouco mais agressivo nesse comentário aí? É porque são muitos torcedores que falam isso, que o Ganso tem um passe verticalizado. E esse argumento sempre entra quando a discussão sobre o Ganso vira uma discussão Ganso contra Nenê, que não precisa haver esse confronto, mas acaba sempre acontecendo. As pessoas dizem, o Nenê dá muito passe para o lado, passe para trás, o Ganso sempre dá passe vertical. Mas olha onde o Ganso joga, eu repito aqui, olha onde o Ganso joga no campo. O Ganso joga muito recuado, ele vira o primeiro cara do meio de campo, né? Grosseiramente falando. Então, assim, é claro que jogando mais atrás, os seus passes vão ser mais verticais. Entendeu? Ele não tá lá, ele não é o passe vertical, mas de quem é o cara atrás dos atacantes, porque dá essa impressão de que é o passe que vai deixar o atacante na cara do gol. Não, é o passe pro próprio meio-campo, para um próprio meio-campista. Mas, Rafa, em 2019 ele foi o segundo maior criador de chance brasileiro, né? Eu acho que a torcida também pega um pouco dessa estatística e coloca a favor do Ganso. Porque quando o Ganso jogou mais avançado, quando jogou com o Fernando Diniz ali de terceiro homem de meio campo, ele foi o segundo maior criador de chance. Só perdeu para Arrascaeta num ano bizarro do Flamengo. Agora, a Fran Ferreira, ela lembrou aqui que existe uma lembrança do que o Ganso foi, né? E ela destaca que em 10 e 15 minutos em campo ele já consegue distribuir bem a bola, quebrar linhas e segurar quando é preciso também. E que falta material humano para consagrá-lo. Bom, pelo visto, assim, material humano vai continuar faltando, né? Um pouquinho também, né? Eu acho que também tem isso, né, cara? O Ganso, ele cobram muito do Ganso, mas esquecem que o Ganso joga com mais 10 jogadores. Então, assim, ele precisa também ter jogadores, não é do nível dele, né? Mas jogando um pouco mais acima do nível deles mesmos, para receber uma bola do Ganso, para saber aproveitar, para saber jogar mesmo, assim. Quem também tem uma opinião sobre o Ganso é o nosso colunista Carlos Eduardo Mansur, com sua participação semanal aqui no nosso podcast, no quadro Fala Mansa. Alô, João Pedro, um abraço para você, para o Marcelo Neves, para o Rafael Oliveira, para o Miguel. Falar de Paulo Henrique Ganso é falar de um grande dilema, né? Qualquer treinador que vai escolher
com base exclusivamente na melhor oferta de qualidade técnica de um elenco, chegará à conclusão que precisa contar com Paulo Henrique Ganso no seu time titular. Mas a presença dele, ao mesmo tempo, ela impõe uma série de compensações, especialmente na parte defensiva, na parte de competitividade, de fôlego de meio campo, de dinâmica. E nem sempre é simples formular um time para compensar essa falta de dinâmica que é notória no Ganso. Outra grande questão que envolve o meio-campista é onde escalá-lo. Treinadores que tentaram usar Ganso onde ele gosta mais, ou seja, mais perto dos volantes, armando o jogo de trás, terminaram por se queixar justamente de uma falta de proteção à defesa, de fôlego, de marcação, de vitalidade, de competitividade nesse setor. Quando tentaram escalar Ganso um pouco mais perto da área, ou seja, quase como um camisa 10 por trás do centroavante, viram naturalmente o Ganso, até por cacuete, por uma característica, por uma preferência dele de jogo, vir buscar essa bola mais atrás, ou seja, atrás da linha de marcação do adversário, numa zona que é um pouco mais confortável, com um pouco mais espaço, mas também na tentativa dele de ver o jogo de frente, que é como ele mais gosta de jogar. E com isso esses times perderam algo de agressividade no ataque, perderam mais um homem entre as linhas de marcação do adversário. Então tudo isso não torna tão simples esse encaixe do Ganso. Agora, acho que a discussão me parece ser nesse momento não se o Ganso deva ou não ser titular, mas encontrar fórmulas para que ele participe por mais minutos. E diante da oferta de qualidade técnica desse elenco do Fluminense, me parece claro que isso é um trabalho para o Odair realizar, ou seja, encontrar uma maneira de ter o Ganso por mais minutos, encontrar formatos de time que abriguem melhor o Ganso por mais minutos ao longo das partidas. Esse é um trabalho, sim, que a gente deve esperar que o Odair consiga fazer durante essa temporada com o Fluminense. Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu, Mansur. Agora eu prometi no início desse podcast que o Rafa ia trazer uma teoria polêmica em relação ao Ganso. Então, sua vez, Rafael. Rapaz, o programa ia acabar e eu ia esquecer de dar a minha tese, de expor a minha tese. Eu jamais deixaria você ir embora sem soltar essa polêmica aqui. Não, é o seguinte, a pergunta chave desse nosso episódio é por que a torcida do Fluminense ama o Ganso? E, óbvio, como setorista, já me perguntei muito sobre isso e desenvolvi aqui um caminho de resposta. Eu acho que passa muito por uma questão de carência. Mas aí eu vou explicar melhor que carência é essa. O Fluminense, nos últimos anos, eu diria desde o fim da era Unimed, o Fluminense deixou de ser protagonista, seja nas competições, tirando o Campeonato Carioca, claro, e seja nas contratações também. O Fluminense, ele virou aquele clube que é notícia, hoje em dia, esse ano até menos, mas ele virou aquele clube que era notícia por penhoras e receitas bloqueadas, e aí na hora de contratar eram sempre jogadores de um patamar bem mais abaixo do que a torcida estava acostumada. Quando o clube traz o Ganso, depois de muitos anos, o Fluminense voltou a ter a grande contratação do mês. Aquele cara que chega e vira notícia em todos os programas, em todas as capas de jornal, sabe? Que a torcida vai no aeroporto recepcionar. Então, assim, foi um momento único num período de tempo muito grande da vida do torcedor, de brilho, de protagonismo. Quando esse jogador não vinga, não corresponde às expectativas, admitir isso é um choque de realidade que não é só o torcedor do Fluminense não, mas assim, muito torcedor na mesma situação não teria condição emocional de admitir, sabe? De que assim, cara, nem isso deu certo. Então, o que dá certo no meu time? O que dá certo no meu clube? Nada. Sabe? E aí vem a ponderação que eu fiz também para você, João, quando a gente estava conversando em off, de que assim, é óbvio que nada se salva no universo do Fluminense nos últimos anos. Você tem Xerém. Xerém é maravilhoso, sabe? Só que são jogadores que são vendidos depois de um ano no time profissional, às vezes menos do que isso. Então não dá para criar uma vinculação com a torcida, de satisfazer aquela vontade de brilho, de orgulho, sabe? Quem mais chegou perto disso foi o Pedro, que aí ao voltar para o Brasil, indo para o Flamengo, estragou tudo, se declarando torcedor, provocando a torcida, aí acabou com a história. Eu concordo com a teoria do Rafa em parte. Aí a primeira parte eu acho perfeita.
E eu acho que desde que a Unimed saiu, o Fluminense carece de um grande ídolo. Tanto que o Mário Bittencourt foi eleito presidente muito com esse discurso de que o Fluminense precisava de grandes ídolos para voltar a ganhar seu espaço no cenário nacional, para ganhar o seu espaço no noticiário. Eu concordo. Acabou fazendo isso, né? Mas trazendo um ídolo que estava fora, né? No caso do Fred. Exatamente. Eu só pego a segunda parte que o Rafa falou, da questão do não dar certo, e eu viro um pouco a chave. Eu acho que a esperança não é nem uma frustração pelo Ganso não dar certo. É por ainda ter a esperança de que, se ele der certo, o Fluminense volta a ser aquele Fluminense da Unimed. Eu acho que a visão do Ganso não é que ele não deu certo. Eu acho que a torcida não é frustrada pelo fato do Ganso, eu não quero admitir que ele não deu certo. Eu acho que a torcida aposta até o último segundo que ele pode dar certo, porque ele quer acreditar que o Fluminense ainda pode ter um jogador parecido ou que lembre aquele período vitorioso. Parêntese rápido, o Rafael falou da chegada do Ganso no aeroporto. Eu cobri essa chegada e eu perdi meu tênis no aeroporto. De tanta muvuca que estava correndo pra trazer o Ganso, eu consegui torcer meu pé e perder meu tênis. E achou o tênis depois ou não, ficou? Tá perdido no aeroporto do Galeão até hoje. Não achei nada. Voltei de Uber com um só e de meia. Cara, então acho que a gente volta de novo para aquela conversa sobre expectativa, né? E já que a gente tá falando de expectativa, eu vou aproveitar para chamar nossos acréscimos aqui do podcast, que é o momento em que a gente faz projeções para os próximos jogos do Fluminense. E a gente tem aí no destino o Botafogo, no fim de semana, um clássico Botafogo que hoje, nessa quinta-feira que a gente tá gravando o podcast, demitiu o Paulo Autori, então vai ser um Botafogo um pouquinho diferente contra o Fluminense. E depois o Goiás, um jogo fora de casa. Quantos pontos o Fluminense vai fazer nesses dois jogos, Miguel? Cara, com o Botafogo, agora após a demissão do Autuori, depois do 4-0 contra o Coritiba, o Botafogo perdeu pro Bahia, né, de 2-1, acho que um jogo que a torcida estava esperando uma vitória, a torcida do Botafogo, claro. Não existe o Fluminense perder esse jogo. Então, assim, existe porque a gente conhece o Fluminense, né? Mas, assim, esse jogo é para ganhar, esse jogo é para pegar 3 pontos, pegou um Botafogo agora sem técnico, um Botafogo que a gente não sabe como vai vir. Então, assim, independente do Botafogo vir diferente, ele vai vir com uma proposta. Então, proposta pode ser boa, pode ser ruim. O Fluminense tem que ir com força total e garantir os 3 pontos. Eu diria um 2-0 Fluminense com muita fé. E contra o Goiás? Cara, contra o Goiás já é um pouco mais complicado. O jogo é fora de casa, não é? Então, mas também é um time que o Fluminense pode buscar novamente os 3 pontos, né, cara? Que lugar que o Goiás tá na tabela, hein, cara? É o Lanterna. É o Lanterna, último lugar. Então, assim, não existe nem o que falar. Eu acho que são 2 jogos para 6 pontos. O Fluminense ganhou do Coritiba, tá na parte de cima da tabela. Há quanto tempo a gente não vê o Fluminense na parte de cima da tabela lutando por uma Libertadores, cara? Então, assim, são 2 jogos que é para ir para cima. Foi o que o Marcelo falou. O Odair tem que começar a abrir um pouco mais, expandir os horizontes dele e mudar um pouco e para cima, cara. Acho que aquele time do 4-0 foi bom, mas não sei também se é o time certo. Mas é isso. Acho que 2-0 Botafogo e 2-1 contra o Goiás. Eu acho difícil o Fluminense não tomar um golzinho fora de casa, né? A gente já tá acostumado com isso. Miguel otimista, e agora vou passar a bola para tem que ser. Vocês não conhecem o Rafael, mas eu conheço já, trabalhamos juntos há muitos anos. O Rafael é um pessimista. Quero saber, Rafael, o que você acha que vai acontecer durante essa semana aí pro Fluminense? Pessimista não, realista. Mas o pior é que eu tô esperando 6 pontos dessas 2 rodadas. Mas acho que se forem 4 pontos também não está ruim, porque o Botafogo tá trocando de treinador, então ninguém sabe o que vem aí com o Bruno Lazzaroni, né? Mas eu espero 2 vitórias. Olha, eu vou ser um pouquinho mais cauteloso, eu vou apostar em 4 pontos. Não em relação ao clássico com o Botafogo, não, porque eu acho que o Fluminense chega melhor para esse jogo. Mas eu acho que o Goiás, apesar de lanterna, é aquilo, né? Uma hora o Lanterna pontua também, não é só porque ele tá Lanterna que vai perder todos os jogos, né? O Fluminense é conhecido por reviver os times que estão mal no Brasileiro, né? Sempre bom lembrar isso. Tem isso. Eu acho que talvez a proposta do Goiás possa ser um pouco mais reativa, forçando o Fluminense a se expor um pouco mais, e talvez a situação fique um pouco mais complicada ali. E você, Marcelo? João...
Eu odeio esse quadro, João, sabia? Não gosto desse quadro, porque eu ouço o podcast na semana seguinte, eu fico, caraca, como é que eu pude apostar num resultado desse? É um resultado totalmente oposto. Mas vamos lá. Eu acho que é obrigação do Fluminense ganhar do Botafogo. Eu acho que, além de ser um clássico, é um clássico onde o Fluminense tem mais time, está em melhor fase, é superior taticamente, é superior tecnicamente, e ainda vai pegar um adversário em crise. Eu acho que qualquer aposta que não seja 3 pontos contra o Botafogo, eu acho muito difícil da torcida aceitar. E contra o Goiás, eu queria muito apostar 3 pontos. Eu queria muito. Mas eu não tenho a menor confiança dessa equipe jogando em Goiás. Não só pela eliminação na Copa do Brasil, mas que o Fluminense não ganha do Goiás como visitante desde 2015. Então eu vou apostar 1 ponto ali pendendo pro 0, mas torcendo por 3, mas eu aposto em 1. Então 4 pontos nesses 2 jogos. Tá bom, você já tá um podcast bem mais animado do que o da semana passada, que tava pesado. Pô, mas se fosse igual da semana passada, pelo amor de Deus. Ô Marcelo, mas olha só, aí eu tenho que ser o otimista da história aqui. Primeiro que o desempenho do Fluminense em clássicos esse ano, tirando os Fla-Flus, eu acho que ele é bom. Eu não fiz esse levantamento não, mas eu tenho essa lembrança de cobrir os jogos de que o Fluminense tem ido bem em clássicos. Contra Vasco e Botafogo. Agora, em relação ao Goiás, e você falou alguma coisa do porquê o Fluminense não ia bem contra o Goiás. Ah, você falou 2015, que não perde desde 2015. Cara, 2015, né? Não vence desde 2015. Não vence desde 2015. Isso não é jejum, né? Vamos combinar. Ainda mais que o Goiás tem ano que cai, então ele nem enfrenta o Fluminense. Pô, você tá valorizando aí o... Tá adorando a pílula. Justo, concordo. Eu tô sendo vivi pessimista. pra ver o Rafael ser o otimista da conversa. Meu Deus. Acho que isso é um sinal pra encerrar o podcast antes que a coisa saia do controle aqui. Então eu aproveito pra agradecer o Miguel. Muito obrigado pela conversa, camarada, aqui hoje. Deixa aí o seu contato nas redes sociais. Pô, eu quero agradecer o convite, né? Eu tô muito feliz de estar aqui, bater um papo com vocês. Falar de Fluminense pra mim é sempre um prazer, nunca um dever. Então, Marcelo, João, Rafael, prazer é todo meu, rapaziada, de verdade. Mandar um abraço pra torcida tricolor. Não percam a fé no Fluminense, não percam a fé no Ganso. Eu acho que perder a fé num jogador camisa 10 no nosso momento é muito difícil. E me sigam nas redes sociais, Miguel_Romo no Instagram, Miguel_Romo no Twitter. E é isso, vamos pra cima que se tudo der certo a gente comemora uma Libertadores. Faz tempo que a gente não joga. Tamo junto, pessoal. Saudações tricolores pra todos aí. Valeu, Miguel, e valeu, Rafa. Valeu, João, valeu, Marcelo, valeu, Miguel. Foi um prazer estar aqui participando, poder falar desse tema que eu gosto tanto de discutir, que é o Ganso. E eu repito aí as palavras do Miguel para a torcida, não percam a fé no Ganso, porque até para ele mesmo recuperar a fé nele, ele precisa que os outros acreditem. Ou pelo menos já facilita, né? Exatamente. E sua arroba nas redes sociais, que com essa tese você não vai escapar da corneta, meu filho. Pode ir botando aí sua arroba na reta. Quem quiser ler as abobrinhas que eu posto ou me cornetar lá, me encontra no Twitter, @RafaelMOliveira. Bom, valeu. Valeu, Marcelo. Até a próxima, camarada. Até a próxima, João. Obrigado, Miguel, aí pela participação. Obrigado, Rafa, meu parceiro de cobertura. Também sempre um prazer dividir esse podcast. É uma honra para mim dividir esse podcast com ele. Saudações a todos os tricolores que nos acompanham. Não desistam de Ganso. Ganso, se cuida. Lavem bem as mãos, usem máscara e distanciamento social, galera. Boa, que isso, militou bem. Obrigado principalmente a você que nos ouviu nesse episódio. Use, por favor, a hashtag 30MinutosFluminense, 30MinutosFluminense, para fazer sua observação, sua crítica, seu comentário e mandar sua cartinha de amor para o Ganso, que a gente não promete que ele vai ler, mas a gente vai. A gente volta na semana que vem. O 30 Minutos de Fluminense tem a coordenação de Roberto Maltic e Thales Machado e a edição de Matheus Corrêa. Saudações tricolores, tchau! 30 Minutos de Fluminense, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor tricolor.